fui fazer ensino médio técnico, uma área que eu não gostava, porque eu não curtia exatas, e fui fazer lá, né? Médio técnico é base física, química e matemática. Falei, cara, né? Mas enfim. E aí eu descobri que eu não servia realmente para exatas. Quando terminou o ensino médio técnico, eu fui fazer relações públicas. Fui para a área de comunicação, tal, uma área mais das humanas ali. E foi engraçado que eu fui totalmente mais tarde que todo mundo. Meus amigos já tinham terminado o ensino médio, já estavam na faculdade, e eu não sabia direito o que fazer de faculdade ainda. Então eu fui sempre mais tarde que todo mundo, né? Voltando àquela ideia da contramão que eu estava falando contigo. E aí, depois de um certo tempo fiz um ano de relações públicas, era bacana o curso, mas o que eu mais gostava era a parte de texto e comunicação. Que daí tinha estudo da comunicação e tudo mais. Daí eu falei, puxa, acho que talvez o meu caminho não seja bem esse aqui ainda. Aí eu tranquei, fiquei um tempo ainda trabalhando, só ajudando em casa, para depois escolher ser professor. Que foi como que eu decidi, né? Eu lembrei da minha mãe, como que ela fazia com os alunos, e eu queria uma profissão que pudesse ajudar as pessoas, impactar as pessoas de forma positiva. Falei, pô, minha mãe ajudava as pessoas o tempo todo, tanto dando aula quanto fora da sala de aula. Pô, professor é uma profissão que ajuda as pessoas de forma positiva. E aí que eu decidi, então, fazer uma licenciatura. Só que eu não sabia do que ainda. Eu falei, pô, vou fazer licenciatura do quê? E aí eu comecei a pensar na minha história, né? De quando eu era pequeno, como que era, eu era sociável, tudo mais. Aí eu pensei, poxa, mas o que eu gostava de disciplina? Além de educação física, né? Que tinha vários esportes. E eu lembrei que quando eu era pequeno, minha mãe colocava muito vinil para eu ouvir. De Toquinho, Vinícius de Moraes. E eu gostava de, depois que eu tinha aprendido a ler, de ler a letra e ouvir, não só ouvir. Eu gostava de ler a letra, porque eu queria entender aquela música. E então eu comecei, pô, eu sempre gostei dessa parte de texto, né? Pô, era interessante essa parte de texto. Aí comecei a lembrar que na escola nunca tive dificuldade em português. Eu ia para a sala de aula, assistia a aula, ia para casa, fazer tarefa e pronto. Nunca estudei uma prova de português, sempre tirava 9, 10, sempre fui bem. Falei, poxa, acho que língua portuguesa é uma coisa que eu domino, porque eu pensei assim, pô, você é professor de matemática, que eu nem sei matemática? Não dá, tem que ser alguma coisa que eu já domine para eu aprofundar e poder levar para as pessoas. E aí que eu falei, pô, tá aí. Acho que o caminho é esse, eu vou fazer letras. Aí fui dar uma estudadinha no campo de letras que dava para fazer. Falei, fazer letras e vou trabalhar com língua portuguesa. Mas o primeiro momento foi ser professor. Mas você era de ler muito livro? Eu gostava de poesia. Gostava tanto de ler poesia, de escrever poesia. Eu era da parte mais da poesia. Tá. E gostava de narrativas, de ler romance e tudo mais, mas nunca foi muito meu forte livros de narrativas mesmo. Foi mais a parte poética, mais a parte, digamos, mais artística mesmo da coisa. E aí eu falei, bom, vou para esse caminho e, pô, deu muito certo. Assim, depois que comecei a faculdade de letras, primeiro semestre já falei, não, é isso aqui. Aí já fui dar aula, um cursinho voluntário lá no começo. E é louco porque, não vou falar da época da minha mãe, porque talvez fosse uma época diferente, mas já da sua geração, não era uma coisa que você pensava, vou ganhar dinheiro com isso, né? Não, jamais. É vocação mesmo, porque não é alguma coisa que alguém fala, nossa, vou ficar rico sendo professor. Não.